hoje volta mais de 500 anos no passado para descortinar a história do continente americano. João Padã foge da Inquisição e embarca numa das caravelas de Cristóvão Colombo. Tal a importância do acontecimento que sua aventura só poderia ter proporções épicas. Ele é o protagonista do espetáculo A Descoberta das Américas. Pelo papel, o ator Júlio Adrião recebeu o prêmio Shell no ano de estreia em 2005. Depois de circular por mais de 100 cidades no Brasil e no exterior, a peça volta a cartaz agora em São Paulo. E o Júlio está aqui no estúdio do Metrópolis com a gente. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, Adriana? Um prazer ter você aqui. E a gente quer começar logo mostrando para o público um trechinho desse monólogo premiado, que já está na estrada há quanto tempo? Esse é o 9º ano. 9º ano. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Me lembro bem, estávamos assim deitados, final de tarde, uma praia deserta, perto de Veneza, ela ali de bruços, eu olhando pro mar, olhando pra ela, olhando pro mar, pra ela, olhando pra ela, pra ela, pra ela. De repente, quando eu olho no horizonte, aparece uma puta lua cheia, dourada, cheia de aros. Querida, olha só quem veio brindar o nosso amor. Quando ela se virou, viu a lua. Vamos, será que vai ser um fim de mundo? Vai ser um pandemônio? Que é isso, tá louca? Olha só esse mar. Que maravilha, mas que contador de histórias que é esse personagem. Como ele conta bem essa história e como parece mesmo 500 anos, é uma história ali que remonta a 500 anos atrás, mas parece que está falando comigo hoje. Júlio, é isso? É isso, a ideia é essa, né? Uma ideia é contar em primeira pessoa com a emergência, com a urgência de quem acabou de viver aquilo, né? De fato, o espetáculo, a revisitação histórica que o Dario Fo propõe, quando ele faz esses textos, é aproximar de coisas que estão, de fato, acontecendo ainda, né? Então, A Descoberta das Américas foi escrito por ocasião dos 500 anos da América, a gente traduziu para os 500 anos do Brasil. E nesses 9 anos de estrada, o que a gente vê é que, independentemente de onde a gente apresenta, a gente tem uma recepção muito calorosa, positiva, por essa aproximação com a realidade que ainda hoje você identifica, né? Por essa identidade mesmo que vocês provocam na gente. O Dario Fo escreveu essa peça nos anos 90? Em 92, né, em Sevilha, ele fez essa primeira apresentação e foi convidado para uma apresentação de um trabalho que ele quisesse fazer em homenagem aos 500 anos. Ele não perde seu tempo, né? Quase se arrependeram de pedir a ele isso, porque ele fez uma revisitação muito irônica, muito crítica em cima de fatos reais que foram narrados pelo Cabeça de Vaca, que é um cronista do século XVI, que viajou com Colombo, foi prisioneiro na Flórida, enfim. Baseado nesses fatos, ele cria um personagem fictício, que é esse João Padã, que é meio italiano, meio espanhol, enfim, que narra essa experiência em primeira pessoa, que é trágica, mas é ao mesmo tempo muito narrada de uma forma muito pura, de como quem não sabe como ele que está escrevendo a história. Porque né? ele participa de momentos históricos importantes que pra gente hoje, olhando com esse viés, são movimentos importantes, mas ele está vivendo aquilo. E a gente reconhece tudo aquilo. Nós aprendemos na escola essa história mesma, que embora eu não fale em nenhum momento de história do Brasil, o brasileiro, quando assiste esse espetáculo, ele se identifica muito porque ele percebe a própria história do nosso país. Como? Né? Porque esse personagem vem do velho mundo, vem para esse novo mundo, encontra as diversidades. E é toda aquela questão, quem é o monstro da situação, né? O cara que chega e encontra a visão de um e a visão do outro. Então, assim, é uma história que é revisitada de forma a dar oportunidade ao público de repensar do que ele está rindo realmente, que a história não tem nada de engraçado. Entende? Entendi. A história é trágica, tanto que não é um espetáculo de comicidade, é um espetáculo que é bastante popular pela maneira que ele é contado e pela história que é contada, mas a história em si não é nada engraçada. Então as pessoas riem muito, mas em momentos do espetáculo também há grandes silêncios onde não se ri absolutamente de nada, porque não há nada para se rir, entendeu?
Então, É um espetáculo que você tem que estar presente. Eu estou falando você espectador. Agora, você como ator também, os recursos cênicos são minimalistas. Para não dizer que não tem nada no palco. Isso para você é botar a cara a tapa. É uma oportunidade que eu aconselho que todos os atores deviam experimentar, porque a ausência de cenário, de um figurino elaborado e mesmo de uma luz elaborada, proporciona ao ator a oportunidade dele fazer essa ocupação total dessa função de comunicação da história com o público. Né? O ator é a ferramenta de comunicação de uma história com o público. O teatro vai acontecer ali, né? Na hora que o público entra, começa a acontecer o espetáculo. Então, a oportunidade que você tem de fazer tudo sozinho é uma grande responsabilidade, ao mesmo tempo uma grande liberdade que você tem. Agora, o espetáculo não tem nenhuma improvisação. Ele é totalmente definido, embora ele tenha esse frescor de uma coisa que está sendo dita pela primeira vez, e de fato está sendo dita pela primeira vez naquele dia. Mas, ao longo de tantos anos e tantas apresentações, mais de 500 nesses 9 anos, o espetáculo hoje ele tem umas filigranas, uma coisa de tempo, de respiração, que é fruto mesmo dessa experiência continuada. Que você foi apurando isso, né? E eu acho que esse é o grande lance mesmo. Para mim, como ator, esse é o grande aprendizado, da vontade de fazer pelos próximos 10 anos, para ver como é que fica, né? Eu ia te perguntar o seguinte, por que é que você não abandona este personagem? É difícil. Para mim é antes e depois, né? Porque esse espetáculo não só me deu uma projeção em termos assim de visibilidade nacional, de reconhecimento do meu trabalho, mas é um espetáculo que eu também gosto muito de fazer e que eu vejo assim, invariavelmente, é impressionante como as pessoas vêm me agradecer pelo espetáculo, dizer assim, olha, ainda bem que eu vim, entendeu? Porque eu gostei muito do espetáculo, enfim. E as pessoas vêm falar comigo, assim, com muito respeito, às vezes na rua, no metrô, no ônibus, as pessoas falam, você é o Júlio e tal. Olha, eu vi seu espetáculo em 2005, em 2007, vi no Acre. Outro dia eu encontrei uma menina em Recife, eu fazia uma temporada em Recife, a menina com 21 anos, formada em artes cênicas, tinha assistido meu espetáculo com 13 anos, no Rio de Janeiro, na estreia, e tinha feito a cabeça dela. Então, assim, eu falei, pô, que responsabilidade, que maravilha. né? E esse espetáculo, para a sua carreira, parece que ele não foi limitador, porque nesses 9 anos você viajou muito e se aperfeiçoou como ator, né? Sem dúvida. Esse espetáculo passou por onde, Júlio? Olha, fora todos os estados do Brasil, com raríssimas exceções, eu praticamente percorri o Brasil mais de uma vez em todos os estados. Eu fui 5 anos seguidos, nos últimos 5 anos seguidos eu fui para Portugal, estive já em Cabo Verde, em Angola, num festival latino-americano em Londres. E recentemente, em dezembro, nós fizemos a primeira vez a nossa primeira incursão em território latino-americano espanhol mesmo. Fomos para um festival no Chile, onde apresentamos pela primeira vez em espanhol. Em espanhol? E aí trabalhamos, obviamente, para isso, e então vislumbramos assim, a possibilidade de fazer agora mais 10 anos no resto da América do Sul. Você traduziu esse texto do Mário Fo, não foi? Então, o Dario Fo, ele escreveu em 92, e a Alessandra Vanucci, que é a minha diretora, que é a diretora, ela me convidou para traduzir em 2000, e em seguida ela me provocou, ela falou assim, agora que você que é o ator, então conta aí essa história, que é um pouco isso, né? É o exercício de uma contação de história com muito vigor, o físico, né? A narração física é muito presente, né? É uma das ferramentas que eu acho que mais imprimem essa curiosidade que o público e essa surpresa do público, né? E isso tem a ver com a sua formação como ator? Sem dúvida. Você buscou esse caminho, você trabalhou esse caminho, né, do teatro físico? Isso. Quando eu me formei na CAL no Brasil, em 87, em seguida eu tive a oportunidade de ir para a Itália trabalhar com umas companhias que trabalhavam nessa linha de pesquisa do teatro físico e do treinamento físico do ator, e eu acabei ficando 6 anos lá trabalhando nessa linha, fazendo muito teatro de rua, trabalhando paralelamente com a comicidade. E esse espetáculo veio coroar um processo de pesquisa, de amadurecimento, e foi um presente para mim, porque ninguém espera fazer um espetáculo por 9 anos. Né? Exatamente, você não entra no palco e fala, bom, só saio daqui
daqui Na a próxima 9 anos. década. E já que fizemos 9, a gente quer fazer 10, né? Então... Tem que comemorar, aproveitar essa efeméride e essa virada no seu trabalho. Mas, paralelamente, você fez cinema, fez trabalho de televisão e também dirige espetáculos, né? Isso, tenho dirigido vários trabalhos, assim, ou feito assistência, supervisão cênica, de vários trabalhos nessa linha do que eu proponho, do solo narrativo, né, do ator sozinho no palco, como também alguns trabalhos ligados mais à comicidade ou outros que não tem necessariamente a ver, mas que eu tenho sido convidado para fazer, né? Hoje, esses dias, agora está apresentando um espetáculo que eu dirigi, que é o Blefs Excêntricos, com o Circo Dux do Rio de Janeiro, que é uma pesquisa dentro da linha do circo, da comicidade e da magia, da música, enfim. Então, eu tenho tido a oportunidade de amadurecer mais amplamente também, né? Diversificando. Né? Então tem sido muito bom, não dá para reclamar. Que ótimo. Parabéns pelo espetáculo, muito obrigada pela sua presença aqui no Metrópolis. E, por enquanto, a notícia que a gente tem é que até fevereiro você está nos palcos paulistanos, né? Ali nos Parlapatões, até dia 23 de fevereiro, sem dúvida estaremos todos sábado e domingo. Então esperamos continuar, se alguém quiser nos chamar, estamos disponíveis, estamos conversando. Convite bem-vindo. Parabéns, muito obrigada. Obrigado, Adriana.